E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre o nosso projeto do meu primeiro CRUD em Go, mas hoje não é programação em código em si, ali de Go ou algo assim, é mais sobre documentação. Hoje a gente vai falar sobre Swagger API e eu vou mostrar para vocês como fica uma documentação com Swagger API, utilizando aqui o Swaggle, aqui no caso que é uma biblioteca do Swagger para Golang, onde a gente pode montar uma biblioteca aqui, montar todo o nosso Swagger API, a documentação, diretamente do código, beleza? Então vamos pro vídeo. Então, se você não viu ainda, vou deixar aqui no card um vídeo que eu gravei sobre Swagger API utilizando o Swaggle aqui em Golang, tá? Então você cria ali algumas anotações que na hora que você utilizar o Swag init, ele vai criar um endpoint no seu projeto que vai retornar um site do Swagger com a documentação do seu projeto inteira já montada. Para você não ter que ficar escrevendo toda a sua documentação, para você também não ter que ficar pegando o arquivo YAML e mandando para o seu cliente ou mandando para o seu usuário falando assim, essa é a minha documentação. Não, você cria um endpoint no seu projeto que ele chama e ele pega a documentação inteira. E ele pode até consultar e utilizar a sua API diretamente por esse endpoint. E a gente vai ver nesse vídeo. Então aqui, utilizando já no último vídeo, eu vou assumir que vocês já assistiram aquele vídeo, beleza? Então aqui eu coloquei um title, colocando o nome da minha aplicação, a versão 1.0, a descrição, API for CRUD Operations on Users, aqui nesse caso, host, localhost 8080, aí o base path aqui nesse caso é o barra mesmo, que não tem muito o que fazer, esquema, aqui é HTTP e license MIT, que no caso é o que eu coloquei lá no GitHub da licença, beleza? E aí aqui é basicamente isso para o main.go, e aí aqui vem o ponto, tá? Como que ficaram as rotas? Então as rotas aqui, por exemplo, create user, eu coloquei create user, creates a new user, um summary que é basicamente uma descrição rápida, create a new user, description aqui, criar um novo usuário com as informações enviadas no caso, aí eu coloquei algumas tags que ele aceita JSON, ele produz JSON, e aí que os parâmetros. Eu coloco que ele vai receber um parâmetro do nome userRequest que vai vir no body, e esse cara ele vem a partir do request.userRequest. Se eu entrar aqui nele, ele vai para minha requisição aqui, para o objeto que eu vou receber, né? E aí eu vou falar que ele é requerido, então ele é required true, e aqui eu vou colocar uma descrição, informação do usuário para registro, nesse caso. Se a essa API retornar 200, eu vou falar que ela vai retornar um objeto a partir de response.userResponse, que se eu entrar nele, é um objeto que tem as tags JSON e os seus exemplos aqui nesse caso, eu já vou mostrar esse exemplo. Vou falar que daí é 400, ele vai retornar um objeto REST error, assim como a gente padronizou, e também para o 500 o REST error, que são os dois únicos códigos de erro que podem acontecer no create user, beleza? Eu vou falar que a rota dele é um barra create user e vai ser um post. E aí aqui é isso que a gente tem de documentação, tá? Então aqui vai ter o delete user, que vai ter o delete user com o ID especificado no caso. Aqui ele apaga um usuário, uma descrição sobre isso, tá? E aí aqui vai mudar o seguinte, ele no 200, quando der um sucesso, ele vai só retornar 200, não vai retornar uma response, um body na response, tá? Aqui o parâmetro, além do user ID que você já tem que enviar, você tem que enviar um authorization que vai vir no header, ele é do tipo string, ele é required, e aqui vai ter uma descrição dele, né? Insira o seu token e o valor default dele vai ser um better e um insira o seu token. Se acaso ele falhar, vai ser a mesma coisa, 400 e 500 com REST error, e aqui vai ser um delete user e user ID do tipo delete, beleza? No find user vai ser também muito parecido, aqui descreve o find user, aqui são os parâmetros, os find user também precisam de autorização, então aqui esse cara, só que se der um 200 ele vai retornar um response.userResponse, que é aquele objeto que a gente montou. E aí, aqui uma descrição sobre isso, 400 e 404, aqui nesse caso aqui pode acontecer, né? E o rota aqui, que vai ser getUserById com user ID do tipo get. E aí vai ser a mesma coisa para o findUserByEmail, tá? Login user aqui a gente vai ter o parâmetro userLogin, que vai ser um body userLogin, que vai vir um e-mail e a senha, tá? Que ele vai receber. E aí ele vai ser requerido, né, esse userLogin, e aqui as credenciais que você vai me enviar. Se acaso tudo der certo, eu vou retornar para você um userResponse, que é o ID, o nome, idade, etc. O 200 aqui vai retornar um header, então quando der 200 ele vai retornar um header, que é do tipo string, authorization e aqui authorization token, tá? Se acaso der alguma coisa errada, vai ser um 403, ele vai retornar invalid login credentials, tá? E aí aqui barra login, que é um tipo post também. Por último, vai ter o update vai seguir a mesma coisa, ele vai receber um ID como parâmetro, ele também vai ter que receber uma request aqui com user body, que vai vir o nome e a idade para você poder alterar, né?
E aí a autorização vai ser um header que você precisa mandar. Se acaso der tudo certo, ele retorna um 200. Se acaso der algum problema, é um 400 ou um 500, que é um tipo erro aqui, tá? E a rota dele vai ser um /update user. Aqui nesse caso, são as rotas que a gente vai criar. A gente só tem que programar aqui para, nos objetos, ele também tem a documentação. Então, qual é o nome do objeto, qual é a descrição dele e a descrição em cima de cada campo, tá? Assim como com o user request que a gente fez aqui, algumas tags também eu fiz de um jeito diferente para ter vários exemplos aqui. Você pode colocar o que você quiser, que vai tudo lá pro Swagger, tá? E aí esse campo exemplo ele vai utilizar para colocar um placeholder ali, um placeholder falando assim, ó, se você mandar 30 é um valor válido para você enviar. Se você mandar John Doe, vai ser um valor válido para você enviar. E assim por diante. Se você mandar essa senha aqui, vai ser um valor válido. Aí a pessoa pode até mandar direto, sem colocar nenhum valor, que ele vai utilizar esse exemplo como valor default, tá? Assim como para respostas também. Na verdade, a gente não precisa de muito para resposta, mas aqui a gente pode utilizar os exemplos também como resposta. Então, beleza, Otávio. Isso vai totalizar no que, né? Aqui no meu main.go, no init routes, eu coloquei uma rota aqui de /swagger/n, assim como a gente fez no último vídeo, que ele vai ser basicamente um middleware que vai processar o nosso Swagger pra gente, tá? E ele vai gerar aqui também um docs.go com toda a documentação que a gente autogerou. Não gerei nada disso daqui que eu tô mostrando pra vocês. O que eu gerei foi aquilo que eu mostrei já pra vocês, então isso aqui foi totalmente autogerado por aquilo que que eu acabei de mostrar. Então olha o trampo que isso me economizou, tá? E aí o Swagger JSON, tá? Swagger JSON e Swagger YAML, e olha lá o que a gente tem aqui, ó. Então Swagger JSON, Swagger YAML, a gente vai ter tudo criado aqui da documentação. Como que é a minha rota post, o que que eu envio na minha rota post, qual é o retorno 200, 400 e 500 aqui que a gente vai receber, com exemplos. Então, por exemplo, 500 entrar no server error e qual é a mensagem que poderia vir, por exemplo. O delete, o que que eu tenho que enviar, qual é a autorização. Cara, é muito completo e nada disso que eu fiz, né? Eu só fiz aquilo que eu mostrei pra vocês, de adicionar anotações, e ele cria tudo isso aqui pra vocês, tá vendo? Então toda essa documentação aqui você vai ter. Mas isso não precisa ser necessariamente aqui no código, porque o cliente não vai ter acesso ao seu código, né? Então eu posso entrar no meu main.go e eu posso rodar minha aplicação aqui. Então vamos colocar a aplicação para rodar. Então ele tá rodando aqui, eu coloquei em release mode para ele não ficar mostrando aquele monte de rota, né? Eu vou entrar aqui no Google e eu vou colocar aqui localhost e vou colocar Swagger index HTML. E olha lá o que a gente tem aqui funcionando, né? Create user do mesmo jeito que eu mostrei para vocês, tá aqui da mesma forma, tá? Então, create user, delete user, get user e autenticação, ele separa. Eu não coloquei em momento algum que ele é autenticação. Ele pega porque é /login. E aí no /login tem aqui a autenticação bonitinha, né? O que que a gente pode fazer aqui? Eu tenho o meu projeto rodando, meu projeto está rodando com um banco de dados real, então eu posso vir no create user, eu posso dar um try it out, tá vendo? Eu posso falar que eu quero testar ela. E aí vai ter um dado default aqui, eu não vou mudar nada. Do jeito que tá aqui eu vou enviar. Então eu vou dar um execute. Eu não preciso ter que ir lá no Postman ou algo do tipo. Aqui, ó, ele me mostra o cur que ele executaria caso você precisasse rodar via comando. E aqui ele falou que aqui eu vou dar um execute no caso, tá? Ele me retornou um bad request, falando que o e-mail já tá registrado com outra conta. Aqui já até mostrou que retornou um 400, um bad request, qual é o erro que me retornou. Então, muito legal, porque esse usuário já existe no banco de dados que eu tava testando antes, né? Então vamos colocar aqui um outro e-mail, por exemplo, ou então vamos reutilizar esse usuário mesmo, tá? Então vamos colocar aqui um outro e-mail para a gente testar um usuário novo. Vamos colocar aqui test2@test2.com e a mesma senha. Vamos dar um execute. Então tá lá, ele criou aqui o meu usuário com ID tal, aqui um e-mail, o nome e a idade e um código 200 agora, tá? Então esse é o cur que eu poderia utilizar para executar, né? E aí eu posso vir aqui no meu login. Eu posso logar com o meu usuário antigo, né? Aquele usuário que já existe, test.test.com, e o password eu posso dar um execute. E aí ele vai retornar, ele vai executar. E aqui é lá os headers que foram retornados. Tá vendo o header aqui, authorization? Então é esse o header que eu posso utilizar. Posso pegar aqui o valor para chamar outras rotas, né? Então eu posso vir, por exemplo, no meu find user by ID, aqui nesse caso, posso dar um try it out, tá vendo? Eu posso colocar aqui que o meu better token é esse cara aqui que eu acabei de gerar, better token. E o meu user ID vai ser o user ID que gerou aqui embaixo. Então eu posso pegar aqui meu user ID e eu posso testar o meu find user. Vou mandar aqui esse usuário e vamos chamar. Aqui ele deu um erro falando que o valor precisa ser um inteiro, né? Mas por que que ele tá falando isso, né? Se a gente volta aqui no código, eu já acabei alterando aqui. É porque o user ID tava como int. Então ele faz até validação para você antes de você chamar esse cara, tá? Então, mesmo se você colocar aqui na documentação no Swagger, ele vai validar antes de chamar o seu código, que também vai validar. Então acaba sendo bem legal.
Aí eu alterei aqui, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou gerar o Swagger de novo aqui, pra ele poder meio que rodar novamente o cara, né? E eu vou dar um refresh aqui na minha requisição. E tá lá, tá funcionando, eu vou só anotar aqui esse cara pra gente fazer a requisição novamente. Beleza, então eu vou dar um refresh aqui nesse cara, vamos dar um refresh. Então, vou dar um try it out novamente, vamos pegar aqui o ID pra gente utilizar e vamos pegar aqui o Better Token, vamos colocar ele aqui, vamos dar um execute. E aqui deu um authorized, ele já deu um invalid token aqui no caso, vou ter que pegar o token de novo. Então, atualizei aqui o token novamente, vamos chamar a requisição, tá lá, teste@teste.com, John Doe, idade 30 e assim por diante. Então tá aqui toda a nossa aplicação funcionando aqui bonitinha, com todas as rotas, toda a documentação de cada objeto que tem aqui, tudo com descrição, exemplo e assim por diante. Então, ó, user login, qual é o exemplo, qual é o tipo e assim por diante. Request aqui, quais os exemplos, quais os campos que a gente tem para poder enviar. Então, cara, fica bem completo e fica muito legal de utilizar, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Então, ficamos por aqui com esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!